Nosso tema de hoje, direito das pessoas idosas. Muita gente não acessa os benefícios por falta de informação. Então, vamos esclarecer hoje com uma super especialista, a doutora Vivian Ehrlichman. Vou apresentá-la melhor a vocês. Ela é advogada especializada na área de direito médico e direito tributário, foi diretora jurídica da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo, é membro de várias comissões, Comissão de Direitos dos Idosos e Direitos Médicos e da Saúde da OAB São Paulo, Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo Regional Pinheiros, Comissão Direito das Pessoas com Deficiência da OAB Osasco, voluntária da Instituição Beneficente Israelita TENIAD, membro do coletivo Velhice Cidadãs e coautora do livro e Manual de Benefícios Legais, Direitos e Alzheimer. Seja muito bem-vinda, doutora Vivian. Olá, Alina, sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela apresentação. E vamos lá, podemos começar na hora que você quiser, fique à vontade. Então, direitos das pessoas idosas. A gente tem avançado nesse Brasil que já está tão longevo, doutora? É até gostoso fazer um histórico dessa questão, porque é um avanço sempre frequente desse tema, que vem derivado da Constituição Federal, que é de 88. Né? Os direitos já estavam garantidos ali, e eu acho que a sociedade, até pela Constituição ser muito extensa, né, aconteceu de pedir uma extensão, uma especialidade, uma lei especial, que seria o Estatuto da Pessoa Idosa, que foi criado em 2003. Mas ele vem da origem da Constituição, então é até importante saber que não é que em 2003 aquilo foi criado, não, já vem de 1988. Então a gente acompanha a sociedade, acompanha, né, todas essas comissões, associações, entidades, fundações, e alguma coisa que eu tenho esquecido também, mas que vem acompanhando os direitos e lutando pelas questões dos direitos da pessoa idosa. A gente vê muito avanço nessa questão. E hoje em dia, pela sociedade mais longeva, como você disse, nós todos vamos ter que lutar pelos nossos direitos um dia. Então, é muito importante saber quais são e conhecer o que a gente tem direito. Legal. Que bom, né, que a gente tem avançado e tirando do papel muitas das leis e dos benefícios que constam, como você nos informou, desde lá atrás, né, de 1988 da Constituição. Vamos tentar passar alguns desses benefícios de uma maneira muito prática. A prioridade da pessoa idosa, como é que funciona? E agora a gente tem, acho que, como a gente está vivendo muito mais tempo, tem até os 80 anos e mais que tem prioridade máxima, é isso? A legislação define o idoso a partir dos 60 anos. Tá. Para alguns casos mais específicos, 65. E agora a gente tem também a questão do super idoso, que é mais de 80. Então, primeiro eu queria falar mais dos direitos dos idosos, do atendimento prioritário, e depois eu vou entrar no super idoso. Então, atendimento prioritário é qualquer repartição pública, qualquer instituição privada, qualquer fila, vagas de estacionamento, os idosos, as pessoas idosas têm prioridade em atendimento. O que foi adicionado que é mais recente? O processo judicial. Então, tem prioridade para despachar com o juiz, por exemplo, é um processo que deve ser que deve ser analisado com mais rapidez. Então, é importante que o advogado coloque idoso, atendimento prioritário, é importante que isso seja identificado no processo. Entender que o direito da pessoa idosa não é um favor, o direito da pessoa idosa é um privilégio, é uma prioridade, e quando isso não é atendido, é preciso mesmo ir atrás, fazer questão de ser atendido com prioridade. Afinal de contas, isso é garantido por lei. Então, Uhum. e no caso dos super idosos acima de 80 anos, isso é ainda mais importante, seja no SUS, seja no atendimento médico, mas é preciso a sinalização também, né? A gente não pode esperar que isso seja feito por livre e espontânea vontade, até porque Uhum. não podemos adivinhar quantos anos as pessoas têm, então é importante, faz-se necessário avisar, ó, é mais de 80 anos, atendimento prioritário, certo? É, certo. Você disse que, inclusive, isso vale também para o SUS, para a saúde, tanto privada quanto conveniada, quanto pública? Sim, Lina, o atendimento prioritário é garantido por lei, seja
em qualquer instituição, assim, a Ah, prioridade, ela deve ser informada, foi o que eu disse, a idade deve ser informada, para que tenha uhum, esse atendimento prioritário. E a gente vê muito, tanto para pegar senha em laboratório, né, para entrar em fila, eles perguntam se é atendimento prioritário, às vezes não fala se é prioridade por conta da idade, ou se é uhum. gravidez, ou alguma outra situação específica, mas já a pessoa já tem que se identificar logo de início. Então é isso que eu sempre falo, por favor, né, que se identifique, que haja ali uma manifestação de quantos anos as pessoas têm. Vamos falar agora de um direito que mexe no bolso das pessoas. O que que é, afinal de contas, o BPC e quem pode requerer esse benefício? É o benefício da prestação continuada, né, o BPC, que está na lei do LOAS também, é um Hum, benefício para idosos sem renda, ou com uma renda muito mínima, que estão em condições muito precárias. Existe uma conta de cálculo para a concessão desse benefício, que é via INSS. A conta é, se eu não me engano, um salário mínimo até um salário mínimo para a família, mas desde que as pessoas da família não tenham mais que um salário mínimo de renda. Então, é um benefício que é bem calculado para que não haja injustiças também com quem, às vezes, a pessoa recebe e não precisa, e às vezes quem precisa não recebe. Então, é para tá. evitar esse tipo de injustiça, a conta é feita ali pela pessoa que vai analisar no INSS. Normalmente ele é concedido, a gente não tem visto muita questão de não concessão do BPC, mas, Uhum. como eu disse, também é um direito que as pessoas têm que correr atrás, Via INSS. via INSS. Independe da pessoa ter contribuído ou não? O BPC é independente de contribuição. Tá, perfeito. Transporte. É possível a pessoa idosa, e às vezes se tem condições, inclusive, que o acompanhante de uma pessoa idosa que necessita de acompanhamento pode ter gratuidade no transporte? A questão da gratuidade no transporte público, ela é bem, eu vou falar dinâmica, né, porque Tá. muda toda hora com a legislação. Então a gente tem para 60 anos, para 65 anos, e varia muito, não é nem estadual essa legislação, ela é por município mesmo. Uhum. Então, é importante saber qual é a cidade e ir atrás, porque alguns concedem também a isenção e o benefício para o acompanhante, outros não, outros precisam do RG, outros precisam só de uma carteirinha. Então, depende muito da legislação de cada, município, e a particularidade também em relação ao acompanhante. As pessoas que estão nos assistindo, em vários municípios, elas procuram essa informação onde? Na prefeitura? Normalmente tem no site da prefeitura ou na parte do transporte, né, seja empresa de ônibus ou metrô. E aí, Lina, tem uma curiosidade também, que o transporte, a isenção é estendida para transporte intermunicipal, né. Hum. Então, até, então, se, por exemplo, tem uma viagem de ônibus, né, vai na rodoviária, é bom ligar antes, porque a gente sabe como funcionam esses benefícios, e reservar. Eles, num ônibus, por exemplo, eles têm que conceder 2 passagens gratuitas, sempre. Então, pode ser que alguém já tenha conseguido esse benefício ou não, é bom fazer uma reserva antes, mas a legislação está lá. Caso não tenha conseguido a passagem gratuita, é concedido um desconto de 50%. Isso também está em legislação. Então, é bom procurar para saber melhor essa questão da isenção. Nossa, que bacana essa informação, porque ajuda muita gente, né? Eu posso não conseguir a reserva para hoje, mas eu posso tentar para o dia seguinte, né? Exatamente. Quanto a benefícios fiscais, tem direito a pessoa idosa, por exemplo, a isenção de imposto de renda ou a isenção de IPTU? A isenção do imposto de renda para idosos é um direito muito fácil de ser adquirido, né. Existem campos na declaração do imposto de renda que a gente coloca lá, aposentadorias e até a dupla isenção, né, porque tem a faixa de isenção normal e a Tá. isenção por idoso. Obviamente tem valores, limites, mas tem que colocar, lançar, posso falar a ficha de imposto de renda, que é, já dar a dica completa? Que Sim, é claro. a ficha, dá para aproveitar que sempre tem que fazer declaração de imposto de renda e colocar na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, por conta Hum.
de ser idoso. Tá. Mas aluguéis não entram, outra fonte de rendimento não entra, só se for relacionado à aposentadoria, tá? Isso é importante, porque muita gente recebe outras receitas e aí depois, fica, se sente discriminado, porque aí tem que pagar imposto, mas, a Hum, isenção é só para aposentadoria. Em relação ao IPTU, aí é um pouco mais complicado, porque há vários requisitos em relação à renda, em relação ao tipo de moradia, a qual município é, e isso é feito via site de prefeitura, de cada prefeitura, que existe a possibilidade de isenção de IPTU, mas ele hum. não é sempre garantido. Mas vale investigar, né, a pessoa Vale que investigar. necessita. Tá. Sim, sim. Ô, Vivian, eu vou precisar chamar um rápido intervalo e a gente volta no segundo bloco com mais dicas, tá bom? Tá ótimo. Você não sai daí, não. A gente volta rapidinho. Voltamos conversando hoje sobre direitos da pessoa idosa com a especialista, a advogada, doutora Vivian Ehrlichman. Doutora Vivian, vamos falar agora sobre a prioridade na questão habitacional. Existe isso? Existe sim, Lina. Fica eu não vou falar que fica escondido, né, mas não é tão aparente essa questão. O que a gente tem que entender, a sociedade entender no geral, é prioridade no atendimento da pessoa idosa. Então, independente se é aqui, ali ou lá, o atendimento ao idoso vai ser sempre prioritário. Pensar que existe algum tipo de escolha ou fila, ou atendimento, ou espera, o idoso vai ter prioridade. Nesse caso específico, Uhum, habitacional, a gente está falando de moradias, que são a partir do sistema habitacional, certo? O idoso tem prioridade para escolher, né, apartamento no térreo, apartamento no primeiro andar, escolher se quer uma janela mais para lá ou mais para cá, ele vai ter prioridade para escolha sim. Isso tá. também é garantido em lei. E é importante ressaltar que qualquer descumprimento no atendimento à prioridade, seja na questão habitacional, seja questão bancária, seja atendimento à saúde, seja qualquer outra questão, ou vaga de estacionamento, né, Uhum, existem canais em que as pessoas podem reclamar, ou presencialmente, ou online, via celular, telefone, já não vou mais falar fax, né, porque já uhum. não é do tempo do fax, mas que seja reclamação via saque, quando é serviço particular, ouvidoria também, que existem vários canais de ouvidoria, e as ouvidorias têm a devida importância em cada instituição. Uhum, A questão da defensoria pública, quando é uma questão que envolve um pouco mais uma violência, um descumprimento, um desrespeito, o Ministério Público também. E é importante, Lina, que saibam que a diretoria, né, a presidência dessas instituições podem também ser responsabilizadas de maneira legal, né, ter não só a instituição como pessoa jurídica, mas também as pessoas físicas que dirigem essas instituições. Então, esses canais que eu citei aqui são importantes para atendimento da população e atendimento da pessoa idosa, porque às vezes não é de propósito, né? Às vezes não uhum. foi uma coisa que aconteceu, foi um acontecimento inesperado ali, e às vezes a diretoria nem tem conhecimento disso. Então, é importante fazer o caminho certo para que isso seja devidamente, dirigido. Perfeito, ótima dica. Bom, nós estamos falando sobre as pessoas que estão vivendo por mais tempo, as pessoas que estão começando a querer aproveitar também, né, depois dos 60, 70, 80 e mais anos. Então, eu queria alertar sobre a questão do direito à meia entrada em atividades artísticas e culturais. Essa é a parte divertida do trabalho aqui, Uhum, né, Lina. Então, 50% no ingresso, precisa às vezes mostrar carteirinha, RG, documentação, às vezes na fila, por exemplo, de um show, eles pedem para mostrar, mas então a gente sempre pede para ter os documentos fáceis, está tudo à mão. uhum, Não vejo maiores questões ou empecilhos nesse usufruto desse direito. Também
né, gostaria de deixar que os mesmos canais que a gente conversou antes estão abertos para essas questões de reclamação, a Tá? ouvidoria principalmente, também tem as questões do CRAS, do CREAS, né, que a gente tem que falar, mas eu acho que essa é a parte boa e deve ser aproveitada, que é a parte da cultura, a parte da socialização, porque é ruim quando a gente tem muito tempo disponível. Então, a ideia é que o idoso se ocupe com atividades culturais, atividades de socialização, e para quem já trabalhou a vida inteira, fica essa questão, né, a questão de aproveitar melhor as artes, a parte, divertida da vida. Aham, com certeza. E isso vale, né, para teatro, cinema, museu, para tudo, né? Para tudo, teatro, museu, até shows, né, Uhum. shows, música, shows de rock, né, shows e cinema, teatro, o que mais que a gente falou? Atividades culturais, Tá. passeios, tours, sempre tem ali ingresso para idoso. Ó, que legal, hein, gente? Fica essa dica aí que eu acho que é muito legal. Vocês têm mais é que aproveitar muito mais. Bom, saímos de um assunto muito bacana, né, divertido, como disse a doutora Vivian, que é a meia entrada para atividades culturais, para um tema mais árido. Nós temos também muitos casos, infelizmente, de violência contra a pessoa idosa. Até pela tua experiência, doutora Vivian, eu queria que você contasse para a gente alguns alertas, né, alguns sinais que possam servir de alerta, como suspeita, de uma atitude violenta contra a pessoa idosa, e o que fazer nesses casos, como é que a gente denuncia isso? Certo. Já vou começar pelo Disque Denúncia, que eu acho que é o mais importante dessa mensagem agora, que é o Disque 100. É importante, vou falar de novo, né, Disque 100, para denúncia de crimes contra as pessoas idosas. O que acontece muito, não é a violência física, é a violência ou a violência financeira ou a violência psicológica. E aí, em relação à violência financeira, que eu queria deixar aqui um alerta, que eu acho importante para esse nosso público. Os filhos, sim, são obrigados a prover aos pais que não conseguem se sustentar, seja via medida judicial, seja via amigável, não tem como escapar. É importante que isso também pode ser sujeito a crime, né, ao Código Penal, você Uhum, abandonar um idoso. Então, eu tenho visto mais, questões em relação a: "Eu preciso sustentar o meu pai e minha mãe idosos, sou eu ou é meu irmão? Meu irmão é rico e eu não sou, quem que tem que pagar?". O juiz normalmente não fica querendo saber quem que tem que pagar. uhum. Ele vai no que for mais fácil, o provedor mais fácil de alcançar. Então, não adianta fugir, não adianta escapar, que o judiciário funciona muito bem para essas questões, Tá. e muitos idosos são abandonados pelos filhos ou pela família, né, às vezes sobrinhos, e aqui fica o alerta de que isso é um crime e que isso pode ser sujeito a penalidades do Código Penal e responsabilidade civil também com a questão dos proventos. Uhum. Então essa foi a parte da violência financeira, que dói no bolso e é importante falar, porque não se fala tanto nesse assunto, apesar da gente receber bastante pergunta. Tá. E em relação à violência psicológica, são os maus tratos de forma desrespeitosa, por Uhum. assim dizer. Que há um abalo mais da saúde mental e uma tortura, né, vamos assim dizer, psicológica, também punido com o Código Penal, e esse também é um pouco mais comum do que a gente imagina, os maus tratos. Aí tem, a ligação para o Disque Denúncia, não precisa ser o maltratado, pode ser o vizinho, pode ser o porteiro, pode ser qualquer pessoa que conviva com aquela pessoa que está sendo maltratada, é anônima, então não precisa se identificar, não precisa deixar seus dados, Tá. mas para proteger alguém é importante fazer essa denúncia, porque às vezes a pessoa que precisa de proteção não consegue fazer a própria denúncia, não tem coragem. Uhum. A gente tem também as questões que podem ser relatadas nas delegacias pessoalmente, ou para o Uhum. CRAS, ou quando é um pouco mais grave, no CREAS, certo? Tá. E com envolvimento também do Ministério Público. E aí eu queria deixar um dos sinais de alerta, né, dessas Uhum. questões que a gente está falando agora, Tá. que é o idoso começar a se isolar,
apresentar um comportamento de medo, lesões inexplicáveis Uhum. e problemas financeiros, porque muitas pessoas da família às vezes se aproveitam, né, das pensões e aposentadorias, e aí você chega e fala: "Mas você recebe, cadê sua aposentadoria? Cadê seu dinheiro?" E às vezes eles não querem falar: "Ah, fulano Uhum. pegou, não sei onde está, não estou mais com o cartão do banco". Então, para todo Uhum. mundo, esses são alertas de comportamentos que se alteram quando tem algum tipo de violência. Tá. E foi ótimo você ter mencionado que no Disque 100 a denúncia pode ser anônima, ou seja, se é um vizinho, um parente, um amigo, não precisa se identificar, mas precisa ajudar a salvar aquela pessoa, salvar aquela vida, né? Pensar que às vezes a pessoa não tem voz, né, para se comunicar, não literalmente voz, mas não tem a coragem de fazer essa denúncia, então aí precisa de ajuda. A Uhum. sociedade precisa se comportar de uma maneira um pouco mais ativa e defender quem precisa ser defendido. Uhum. Ô, Vivian, tem uma outra questão que sempre chega para gente, que é assim, a autonomia da pessoa idosa. Ah, fez 60, fez 70, fez 80, muitas vezes a pessoa, a família, ah, ele não precisa mais decidir nada, né? Eu decido por ele, e rouba essa autonomia. Essa é uma questão que eu queria que você nos ajudasse a orientar. E a outra é quando a gente entra, por exemplo, no campo das demências, né? A questão de um Alzheimer, por exemplo, que também acaba comprometendo essa autonomia. Eu só queria fazer um gancho, Lina, da autonomia e aquela história que a gente já comentou sobre os crimes do amor, que Aham, autonomia sim, vamos então colocar primeiro a questão dos idosos que estão saudáveis, tá. mentalmente saudáveis, né. Eh, eu não tenho nenhum requisito na lei, eu não tenho nenhuma jurisprudência que me diga que a partir dos "X" anos a pessoa perde autonomia, não tenho isso. Tá. A princípio, todos nós temos autonomia e só iremos perder autonomia por meio de medida judicial restritiva, que seria interdição e outros capítulos. E aí, no Uhum, caso de uma demência, outras decorrências disso. Mas, às vezes, os idosos, eu não posso generalizar, óbvio, mas a tendência é que eles sejam mais ingênuos em algumas situações. Então, seja, por exemplo, para fazer um contrato de consórcio de um imóvel no banco, que às vezes o gerente tem que atingir a meta, e aí o idoso fica com dó do gerente e assina um contrato desse. Às vezes, a questão de emprestar dinheiro, né, ou comprar um carro, ele nem tem mais carteira de motorista, mas ele vai e compra um carro. Então, não uhum, quer dizer que ele não tenha mais autonomia para decidir, mas às vezes a família tem que prestar um pouco mais de atenção na situação econômica, bancária, as movimentações bancárias. E daí, a gente tem tanto a questão de, resolver via procuração, questões bancárias, que o idoso ainda pode assinar uma procuração em cartório e decidir quais os poderes que ele quer conceder para outra pessoa que ele confie, ou uhum, resolver isso via processo judicial, que seria uma interdição, nomeando aí um uhum, curador. Em relação às questões da demência, que era a segunda parte da pergunta, aí é um pouco mais complicado, porque precisa de um laudo médico atestando a demência, precisa do envolvimento maior da família para nomear um curador, para ver quem que vai, ter esses poderes que a gente tinha conversado, que seriam via procuração, mas agora são via judicial, quem tá. que quem que vai ser responsável pelos atos da vida civil dessa pessoa com demência. Então, é uma questão um pouco mais complexa, mas mesmo assim eu falo para você, Lina, eu não tenho como retirar a autonomia de ninguém. Então as pessoas Uhum. elas são autônomas e elas detêm desta autonomia própria. Infelizmente, nosso tempo está no fim. Então, eu queria um recadão final seu sobre direitos, a importância das pessoas idosas terem esse conhecimento e correrem atrás dos seus benefícios, né? Inclusive, um alertazinho rapidinho final, também para a pessoa ficar esperta e evitar os tais dos golpes financeiros, golpes de amor, golpes da internet. É um direito que ela tem também de depois
se livrar desses golpes, né? Caso elas caiam. O recado principal é faça valer seus direitos. O direito é garantido, o direito não é um favor. Então, pensar que alguém está cedendo lugar na fila não é um favor, é um direito, é um privilégio, isso tem que ser usufruído. Então, mas nós, como sociedade, precisamos fazer valer também. Não adianta esperar que as concessões sejam feitas pelos outros. Recado principal é não caiam em golpes, por favor. Uhum, Cuidado com senha, com celular, com reconhecimento facial, com prova de vida, que a gente não teve tempo para falar sobre prova de vida, com uhum, questões bancárias, com questões de empréstimos, questões financeiras. Obviamente, a gente consegue resolver tudo depois, mas dá um pouco mais de trabalho do que o preventivo. uhum. E aproveitem a meia entrada. Aproveitem os 50% de desconto nos ingressos. Valeu, super obrigada, viu, doutora Vivian Ehrlichman? Foi muito bacana e o espaço vai continuar aberto para a gente falar, continuar explicando e falando sobre os benefícios para as pessoas acima de 60 anos, tá? Muito obrigada, Lina. Obrigada a vocês também, continuem nos acompanhando por aqui. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente, obrigada e até a próxima.